Se eu tivesse que resumir quase todo o conteúdo de Física 3 e deixar você acompanhar apenas uma única coisa durante o semestre inteiro, eu definitivamente escolheria observar o comportamento de uma carga elétrica. Porque praticamente toda vez que o seu professor lhe apresenta um novo assunto, tanto de eletricidade ou como de magnetismo, é certo que alguma coisa aconteceu no comportamento dessa carga. E quando você entende essa sequência de eletricidade, magnetismo, ondas eletromagnéticas, você vai perceber que esses assuntos deixam de parecer assuntos separados e começam a revelar uma conexão muito mais profunda. Na verdade, pessoal, existe aqui uma história acontecendo por trás de toda a disciplina de Física 3. Primeiro, a gente estuda a carga parada e depois coloca essa carga em movimento, e então, lá no final da sua disciplina, a gente faz algo muito mais interessante com ela, né? E é justamente aí que aparece uma das coisas mais importantes da física para a gente, a luz. E se você ainda não me conhece, olá, eu sou o Wallace Elias e esse é o Física com Cálculo. E no vídeo de hoje, eu quero organizar toda a Física 3 na sua cabeça antes mesmo da gente entrar nas contas de verdade. Bem, gente, a nossa história ela começa basicamente assim, né? Imagine que eu coloque uma carga elétrica aqui e simplesmente não deixe ela sair mais do seu lugar. Mesmo essa carga estando parada, a gente já começa a observar que ela modifica aquilo que existe em torno ao seu redor, né? A gente começa a perceber que ela gera algo que pode interagir com outras cargas que eventualmente possam estar passando por ali. E é aí que surge o que a gente define, né, na física como sendo um campo elétrico. E percebam uma coisa extremamente importante aqui, né? Aquela matemática que aparece abstrata para a gente no cálculo vetorial, ela começa a ganhar um significado físico. Por que isso, né? Porque quando a gente fala de conceitos como divergência, fluxo de campo, lei de Gauss, a gente não está mais fazendo só uma matemática só porque eu quero complicar a sua física 3, né? Ou o seu professor quer deixar a disciplina muito mais difícil. Muito pelo contrário, tá, gente? A gente está usando toda essa matemática porque, no fundo, a gente está tentando responder uma pergunta física, né? Como que esse campo produzido por essa carga ele se distribui por todo o seu espaço, né? E por isso a ideia de fonte aqui ela é extremamente útil. A gente define a carga elétrica com sinal positivo e negativo, então a gente fala que a carga elétrica positiva ela funciona como uma fonte de linhas de campo, e já a carga elétrica negativa ela funciona como um destino dessas mesmas linhas. Até aqui, observem que a nossa história ela tem dois personagens, a carga elétrica e o campo elétrico. Mas calma que agora eu vou melhorar as coisas. Eu vou mexer nessa carga. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr essa carga para se movimentar, para que você possa visualizar esses fenômenos que eu quero dizer logo mais, eu não vou precisar só de uma carga. A gente vai ter que imaginar várias cargas se movimentando de uma maneira organizada. E quando isso acontece, a gente está construindo, a gente está definindo aquilo que a gente chama de corrente elétrica, o movimento ordenado das cargas. E é aí que surge, então, um novo fenômeno. Um experimento bem simples que ajuda a gente a enxergar isso é o seguinte: coloque uma bússola próxima de um fio condutor que está sendo percorrido por uma corrente elétrica. E aí, adivinha o que acontece? Eu vou verificar que a agulha dessa bússola ela começa a se desviar. E isso revela para a gente algo muito interessante, algo muito bonito, que é a existência de um novo campo que a gente chama de campo magnético. Agora, olha como isso conversa diretamente com a matemática que a gente aprendeu também no cálculo vetorial, né? O campo elétrico associado a uma carga pontual, ela tem aquela imagem bem clássica, né? Linhas apontando radialmente para fora. Já quando eu tenho esse movimento ordenado de cargas passando por um fio, nós observamos que ao redor desse fio percorrido por uma corrente elétrica, as linhas de campo que agora se formam são linhas de campo que vão formando círculos, né? Olha a palavra aparecendo aqui diante dos seus olhos, circulação. E é por isso que o operador rotacional, ele deixa de parecer também uma operação matemática inventada do nada. Ele se torna uma ferramenta natural para descrever essa característica
de circulação dos campos. Mas aqui surge um questionamento interessante, né? Por quê? Até agora, eu apresentei para vocês a eletricidade de um lado, cargas paradas, e o magnetismo do outro, cargas em movimento. E a gente observa que agora a nossa história começa a ter três personagens: a carga elétrica, o campo elétrico e o campo magnético. Mas então, por que a gente fala em física 3? A gente fala em teoria eletromagnética ou introdução ao eletromagnetismo? De que forma essas duas teorias realmente se conectam? É aqui, pessoal, que a nossa história ela fica muito mais interessante. Quando a gente pega essas cargas elétricas e aceleramos elas de tal forma que a gente coloque elas se movimentando no movimento oscilatório, ou seja, indo de um lado para o outro, a gente observa que os campos elétricos e os campos magnéticos também passam a variar no tempo. E essas variações desses dois campos podem se propagar ao longo do espaço. Essas perturbações, elas podem viajar para muito mais longe e muito mais rápido. O campo elétrico varia, o campo magnético varia e a descrição matemática desse fenômeno aparece naturalmente nas equações de Maxwell, que revelam para a gente algo extraordinário. Essas perturbações, pessoal, elas se propagam a aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. E aí vem, na minha opinião, uma das maiores unificações da história da física clássica. A gente percebe que essas perturbações provenientes do campo elétrico e do campo magnético formam as ondas eletromagnéticas. E quem é a onda eletromagnética mais famosa que a gente tem? A luz. Percebam? Eletricidade, magnetismo, juntos formam a luz. Agora, olha para a física 3 novamente. Primeiro, cargas em repouso. O que você tem? Eletrostática, campo elétrico, potencial elétrico, fluxo elétrico, lei de Gauss. Cargas em movimento, você define correntes estacionárias. O que você tem? Campo magnético. A lei de Biot-Savart para calcular esse campo magnético. A lei de Ampère que associa a circulação dessa corrente ao campo magnético produzido. E quando você tem esse movimento oscilando no tempo, variando no tempo, o que você tem finalmente? O eletromagnetismo. Você tem Faraday, você tem Maxwell, você tem ondas eletromagnéticas e você tem luz. Perceberam? Não são aqui assuntos desconectos, desconectados. É uma história que vai ficando cada vez mais rica e bem conectada. Você começou lá na disciplina de Física 3, no início do seu semestre, estudando cargas elétricas paradas, gerando campos elétricos em situações bem mais simples, né? Depois um aglomerado, depois você colocou essas cargas em movimento, gerou campo magnético. E a partir disso você foi evoluindo, ou você vai evoluindo, para descrever fenômenos mais complicados até chegar à teoria eletromagnética. E esse assunto ele termina, né, mostrando para a gente que tanto a eletricidade quanto o magnetismo fazem parte de uma única teoria, com aplicações aqui, gente, absolutamente fantásticas. Inclusive, é graças a essa teoria que vocês estão me assistindo aí na tela de vocês. Então, quando você tiver perdido aí na sua disciplina de Física 3, antes de você procurar uma fórmula, faça três perguntas bem simples. Primeiro, quem é que está produzindo esse campo? É uma carga ou é uma corrente elétrica? Esse sistema, ele é estático, ou seja, o movimento é constante ou ele está parado no tempo? Ou essa carga ela se movimenta com variações do tempo? E por fim, qual o campo eu estou tentando descrever aqui? Se é o campo elétrico ou o campo magnético. Se você conseguir descrever, se você conseguir responder essas três perguntas, com certeza você já avançou muito. O restante vem com estudos, com prática e resolução de exercícios, até você dominar tanto a física quanto a matemática. Agora, eu quero saber onde essa história começa a complicar para você. Coloca aqui embaixo nos comentários se é na lei de Gauss quando aparece o fluxo e divergente ou no magnetismo, quando entram as integrais vetoriais da lei de Biot-Savart ou a lei de Ampère, ou quando você tem que calcular o rotacional de algum campo. Escreve só uma ou duas no comentário. Isso vai me ajudar, gente, a escolher qual delas eu vou
destrinchar aqui no nosso canal, nos nossos próximos vídeos, né. E lembra, se essa explicação ajudou você a entender a física 3 melhor, se eu conseguir organizar dentro da sua cabeça, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal. E se esse conteúdo tem te ajudado nos seus estudos e você quiser contribuir para que o canal continue produzindo cada vez mais vídeos, trazendo mais conteúdo legal para vocês, considere também já se tornar um dos nossos apoiadores. Finalmente surgiu essa possibilidade, então agora a gente tem isso e se você quiser, já vai nos ajudar bastante, tá? Um grande abraço para vocês, a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e tchau.